Essa palestra é para falar um pouco sobre o curso de pós-graduação em design estratégico, né, algumas ideias que ele organiza, e também para falar sobre nossas posturas, né, desse pensamento, dessa influência que existe dentro dessa palavra crise. Como formato dessa apresentação, eu também decidi criar uma crise, né? A apresentação ela vai acontecer em 3 assuntos diferentes. Eu vou colocar uma crise para que vocês consigam rapidamente, num exercício aí de conversa entre vocês, vou montar alguns trios ou 4 pessoas, para que vocês conversem rapidamente e apresentem o que vocês acharam da crise. E depois, no final, conversamos sobre o que vocês acharam da experiência, que tipo de conclusão vocês chegaram. Certo? Essa discussão da Big Data, do Big Data, é quase que uma demanda fundamental para qualquer negócio que pense em futuro, como trabalhar com essa quantidade de informação. Essa quantidade de informação que todo mundo tem disponível hoje, também vem com ela muitas dúvidas e muitas crises, né? O que fazer? Situações que hoje é muito comum as pessoas se sentirem angustiadas ou com muito mais liberdade de decisão e, por consequência, sem exatamente ter uma decisão mais certa. Mas, dentro de um cenário como esse, o importante é, acima de tudo, trabalhar com a pergunta e não com a resposta, né? Conseguir avançar sem ter exatamente a resposta do que você está em dúvida, mas buscando um ideal, buscando um propósito, buscando avançar de uma certa forma. E esse tempo de complicações, entre aspas, traz uma demanda pela criatividade. Hoje discute-se até economia criativa, discute-se criatividade dentro do ambiente corporativo, discute-se criatividade em vários outros momentos que não exatamente uma questão ligada ao que a gente imaginava como alguém criativo ou que trabalhasse com essa característica no passado recente. E o que é interessante é que a criatividade pertence a todos, é uma qualidade da nossa natureza humana, e não existe alguém menos criativo ou mais criativo. Existem pessoas que articulam mais, né, que trabalham mais, que buscam inspirações e buscam rever algumas situações e aprender com elas, e algumas pessoas que não fazem isso, mas não existe de forma alguma, né, alguém que é menos criativo. Uma das formas de se buscar boas ideias é através da combinação. Então, por isso também eu dividi essa apresentação em 3 partes. Nós vamos combinar 3 partes e ver o que sai. Combinar é uma referência interessante, aí tem uma referência do livro do Steve Johnson, que fala justamente do papel da combinação das ideias para que as novas ideias surjam. Dificilmente alguém detém toda ideia ou toda a informação que vai resultar em algo de valor. Ele vai depender sempre de alguém que vai... Um tem a faísca, o outro tem o combustível. É mais ou menos essa analogia que ele faz. E a questão é você estimular essa combinação, essa questão da multidisciplinaridade é fundamental para que você possa estimular a criatividade. Então, isso vem muito também discutido hoje no ambiente corporativo, né? Hoje busca-se uma visão profissional de pessoas que conseguem auxiliar, né, ou combinar tanto a questão de um pensamento analítico quanto um pensamento intuitivo, né, fazendo com que as duas coisas se tornem mais efetivas, o analítico mais criativo e vice-versa. E aí, com essa discussão, vem a outra palavra mágica, que é a palavra inovação. E ela alimenta imaginários bem diferentes. E inovação não é algo que você põe uma fita em algo, uma etiqueta, um label, enfim, uma pulseira, e aquela coisa se torna inovação, né? Porque a inovação ela vai além dessa combinação de ideias que nós falamos no início, que é base para a criatividade. Ela vai ser percebida quando ela consegue encontrar valor na vida das pessoas. Quando ela está sintetizada de uma maneira tal que ela possa se envolver com o contexto de uso e, a partir daí, então, passa a atribuir ou ser percebido como algo de valor, algo que deve ser adquirido, algo que deve fazer parte, uma solução que deve fazer parte do seu dia a dia, que antes não fazia. E aí chegamos no design.
né, nessa conclusão desses 3 aspectos, né? Porque o design ele tem essa função justamente de sintetizar esses 2 níveis anteriores. E dificilmente você vai conseguir, né, traduzir isso sem que isso tenha um pensamento projetual. E esse pensamento projetual, inicialmente, quando falava ou quando se pensa em design tradicionalmente, pensamos no aspecto formal ou no aspecto funcional, né? A cultura do projeto. Mas esse campo também expandiu, né? Esse entendimento do design como resultado final de um processo, né, ele se transforma. Como que esse modelo de pensar o design, esse processo de aquisição de ideias, de seleção de ideias e de síntese em soluções, como que isso pode influenciar outras áreas e outras atuações. E por isso que a gente discute hoje e escuta-se tanto a palavra design thinking, né? E isso em vários segmentos que tradicionalmente não se relacionavam com design. Uma cultura de projeto que é um pouco mais híbrida, multidisciplinar, interativa, né, participativa, gera soluções como essa, né? Inovações que possuem valor. Elas se traduzem em valor por meio desse pensamento, por meio desse processo. E isso transforma e se integra na vida das pessoas, né? Um simples design, simples muito entre aspas, né, de interface, muda completamente o que a gente achava antes que era um telefone celular para algo que chama-se smartphone. O pensamento do design, né, aplicado a uma maneira com que as pessoas interagem com esse tipo de solução no dia a dia, conseguiu ressignificar e fazer com que todo mundo hoje tenha uma tela em mãos aí. Então, como eu falei, isso é base para uma discussão sobre design thinking, que eu não vou me aprofundar hoje, mas como lema é um pouco de trazer esse olhar do usuário final, das pessoas que fazem parte daquele contexto onde aquela solução vai ser utilizada, de alguma forma trazerem eles para participar do processo de criação dessa solução. E o lema disso é criar com as pessoas e não para as pessoas. Quando você atribui esse lema, você entende que você tem que se levantar da cadeira, você tem que falar com as pessoas, você tem que interagir com elas, você tem que buscar um outro tipo de contato e aproximação para entender de fato quais são os valores que ela vai trazer. E é nesse sentido que o Design Thinking é um primeiro processo para ajudar nisso. Bom, criar com as pessoas e não para as pessoas. Estamos falando de uma questão final. Mas, para que isso aconteça, para que o processo todo aconteça, né, eu gosto muito dessa síntese do pensamento inovador, é do Skarzinski, né, que ele diz o seguinte: não só as pessoas que desenham, os desenhadores, mas as pessoas que estão, enfim, em qualquer atividade profissional no dia a dia, você tem que estimular esse tipo de pensamento, esse tipo de crise ou de transformação no dia a dia delas. Né? E ele, graficamente, com um gráfico muito simples, ele coloca sempre que nós estamos no momento presente. E no momento presente eu sempre posso optar por terminar o meu dia da maneira do que eu tenho já como previsão, ou terminar o meu dia de uma forma diferente. Então ele trabalha que uma cultura de inovação ela deve estimular sempre as pessoas a se colocarem naquele momento e se questionar se devem terminar o dia daquela mesma forma que eles previam, ou se eles devem fazer algo diferente. Esse tipo de incômodo, entre aspas, ou de crise, é o que deve ser provocado nas pessoas para que elas possam buscar, né, naturalmente soluções novas. A questão é como que o design visto como processo pode auxiliar, então, nesse maior distanciamento entre essas duas realidades. E aí existem 3 possibilidades. Né, 3 áreas de ação, 3 pontos de foco. O primeiro deles é no fator humano. Então isso vai envolver a construção de um time, vai entender quais são os interesses das pessoas e quanto eu estou disposto a também entender aquele problema de forma diferente. O segundo ponto de foco, ponto de ação, é justamente nas abordagens, nas metodologias. Então, as ferramentas que, baseadas nessa visão processual do design,
auxiliam nesse dia a dia a tangibilizar essas modificações. E o terceiro nível, que é um nível que ainda não... né, aqui no Brasil começa uma discussão, mas é um item novo de maneira global até, é discutir como que o espaço ele é fundamental para estimular o aspecto ou o pensamento inovador nas pessoas. E aí espaço é espaço físico, né? Acho que um exemplo bom é que até também bem pouco tempo atrás existia aquelas baias nos escritórios. Não sei se vocês... esses dias eu percebi que eu estou ficando velho, então eu dava uns exemplos, as pessoas não percebiam, mas acho que baia já tem um tempinho também. Mas enfim, era normal, né? Você tinha aquelas baias. Né? Como que você vai conectar uma ideia com alguém, conversar com alguém, né? Você tinha que meio que espiar para saber como as pessoas estavam do outro lado, né? E hoje já tem uma outra postura, né? A questão o escritório aberto, justamente para que as pessoas possam se olhar, para que elas possam ver o que as outras estão fazendo, e que elas possam contribuir de uma maneira a estimular o resultado. E o segundo assunto da noite, que é bem mais curto, mas que é importante, e vamos ver que tipo de conexão dá o primeiro com o segundo e depois com o terceiro. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. É um clássico. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want. Uma construção até chegar nesse momento. You stay in Wonderland. Porque é um momento que muda. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. E essa eu acho que é uma boa introdução para falar de felicidade. Todo mundo, de uma certa forma, se preocupa da sua maneira com esse tema. E aí tem algumas definições. William Irving, ele escreve uma crítica sobre o Matrix, e daí que vem sobre essa cena. Ele fala bastante sobre o que é felicidade e o que é ilusão de felicidade. Da maneira com que a gente percebe os limites da nossa ação. Né? E ele tem umas frases que são bem interessantes. Então, uma definição que para ele é importante, quando as pessoas atribuem felicidade, é uma ligação entre estar num estado de descanso ou intranquilidade. É a cena, imaginem, da praia, onde você começou as suas férias, você planejou ela inteira, não tem mais dúvida nenhuma, e você está olhando o mar. Né? Aquela sensação que você gostaria que o mundo e que a vida continuasse daquela forma. Quem não teve essa sensação, ou quem nem gostaria de ter? A outra é que ele coloca a definição de Aristóteles, que é a atividade da alma em harmonia com a excelência. Essa é bem mais profunda, né? Pressupõe aí uma série de pontos em equilíbrio, né, na sua vida emocional, profissional, espiritual, enfim, bem interessante. Isso aqui é um pouco mais para ficar pensando, tá? Eu não vou tentar definir nem apoiar nenhuma das versões nessa segundo tema. Então, essa situação é um pouco do exercício da virtude, né? Como se você tivesse ali uma condição de poder se assumir plenamente nos pequenos atos, e que isso, segundo Irving também, é uma situação que traz a felicidade. E, por fim, na visão do Irving, a felicidade como uma bateria humana, é como se fosse a sua energia. Quando você se sente feliz, você tem um outro tipo de presença nos lugares, na vida, nas relações, nas maneiras com que você se relaciona com a sua vida de maneira geral e com o mundo. Né? Então depende dessa bateria. Então tudo isso é o que acontece no enredo do Matrix. É um pouco isso, né? Essa discussão o tempo inteiro. Eu vejo a realidade,
eu prefiro manter a realidade da praia, mesmo que eu saiba que ela não existe. Enfim, essa é uma discussão que ele coloca no livro, que é interessante. E aí vem uma outra definição sobre felicidade, que é bem interessante, que é do Gilles Lipovetsky, que também é um filósofo contemporâneo, mas ele discute muito a relação entre felicidade e consumo. Como que o mercado ou a vida das pessoas hoje confunde essas duas coisas. Existe um desequilíbrio na visão dele, e o desequilíbrio é percebido pelo consumo, pelo excesso do consumo, não no consumo no sentido da palavra, mas no consumismo. Então, ele comenta que nessa felicidade, que é um pouco que a gente consegue presenciar hoje facilmente nos timelines, é mostrar tudo, dizer tudo e ver tudo. Estar presente o tempo inteiro e, pior do que isso, fazer questão de mostrar tudo isso. É uma maneira de você consumir a atenção das pessoas. Quando ele fala consumismo, não é só consumismo no sentido de compra. Ele está falando num sentido um pouco mais amplo, né? De você consumir energia, consumir atenção. A ideia de que é melhor o risco da inveja do que parecer não feliz. Ele é bem... né, ele pega... né, não faz economia em colocar as pessoas de frente com algumas coisas que talvez elas não estejam dispostas a ficar, né? Mas aí ele traz um pensamento que é bem interessante, né? Que enquanto as insatisfações se multiplicam, as oportunidades de livrar-se delas estão mais frequentemente à nossa disposição. Diante de um horizonte com tantas soluções, né? Se eu vou continuar num comportamento, se eu vou continuar consumindo de uma forma, se eu vou continuar trabalhando de uma mesma forma, né, na crise ou na felicidade ou na infelicidade, eles estão muito próximos desse momento, né? E ele discute o quanto é tão próximo e as pessoas, ao mesmo tempo, têm muita dificuldade em romper, em dar esse passo, né? Que é aquele momento da cena do Matrix, que é né, sintetizar aquilo na... Agora, falar sobre isso, do ponto de vista de design estratégico, muitas das soluções hoje elas são validadas pelo impacto emocional que elas causam. E elas estão lidando diretamente com essa feição e com essa procura que as pessoas têm desse estado de felicidade. Em cada uma delas, né, só para concluir da felicidade, né, temos todos aqueles aspectos em momentos diferentes, né? Então não quer dizer que é um caminho ou que é outro, mas, enfim, em qual momento eu estou? É mais ou menos esse questionamento que o Lipovetsky coloca. Enfim, mas pensar hoje em soluções, pensar em crise, né, é pensar em interagir totalmente com um aspecto emocional das pessoas. E entre o emocional e o racional, sempre o emocional vence, né? Às vezes a gente busca um argumento racional para justificar que você está emocionalmente confortável com aquilo, né? E o reverso também. Às vezes você busca uma série de problemas de pelo em ovo para dizer que aquilo não funciona, justamente porque você não se sente emocionalmente confortável com aquilo. E entre expectativa e necessidade, sempre vence a expectativa. Então, isso no campo do design de serviços, por exemplo, é muito forte. Trabalhar com design de serviços é trabalhar com a interação no nível da expectativa das pessoas. Quem não ligou para uma operadora de celular, né, e não teve que dizer que eu, né, não esperava receber esse tipo de atenção, esse tipo de falta de cuidado de uma empresa assim assado? Porque você, quando comprou aquele serviço, você não leu o contrato, não foi muito racional, e atribuiu expectativas àquela relação de serviço, e aquela expectativa foi quebrada, e aí a tendência é discutir o que, na verdade, não foi muito bem conversado, né? Então, isso traz, geralmente, muito problema.
Chegamos à crise, finalmente, né? Estamos falando dela o tempo inteiro aí, né? Mas, enfim. Bom, tirando a crise do mundo natural, né, que são os grandes acidentes, os desastres, as coisas que podem acontecer e que de verdade é uma tragédia e algo que, enfim, gera depois um saldo positivo, mas depois de muito tempo de retrabalho emocional, né? Existe a crise do mundo físico, né? Que esse é uma foto que não está muito bacana, mas é porque eu fiz assim questão de usá-la, que é de um livro chamado Massive Change, do Bruce Mal, que fala sobre as transformações em nível massivo que a gente encontra hoje no dia a dia, né? Quase transformações em nível exponencial, ele fala. E aí ele fala do papel do design como elo para conectar essas diversas transformações para que elas tenham sentido na vida das pessoas. E aí ele discute muito essa questão de a gente só percebe a ausência do projeto quando o projeto falha, né? Quando ele funciona bem, dificilmente você presta atenção nele. Então o objetivo de um design de objeto é ele, de uma certa forma, desaparecer, né, da atenção das pessoas. E a crise pessoal, que muitas delas acontecem em frente a um celular hoje, né? Ou porque você recebe notícias que você não gosta, ou porque você vê coisas que você não gosta, ou porque você discute situações emocionais com outras pessoas sobre algum problema também via tela. Então a importância dessa tela menor, né, no seu dia a dia, de uma maneira geral, ou no dia a dia das pessoas. O que é interessante é que, independentemente desses natural, do mundo físico ou do emocional, a crise sempre traz algum tipo de descontinuidade. Era um padrão que existia, algumas coisas aconteciam dentro de uma sequência e, de repente, elas, por uma força do não previsto, ela tem que se transformar, ela tem que encontrar um novo padrão, né? Então, essa descontinuidade traz uma questão da redução num primeiro momento, mas sempre traz a questão do reuso num segundo momento, numa requalificação daquilo que existia, né? E de uma continuidade, em alguns casos, bem melhor. Então, ao mesmo tempo que existe algum tipo de descontinuidade, existe algum tipo de continuidade. E de que forma eu olho para as duas coisas, né? De que forma eu fico, né, buscando o equilíbrio ou buscando decidir para qual caminho eu vou a partir dessa situação de crise. Se eu vou ficar com foco no que foi descontinuado ou se eu vou continuar a partir daquela situação com foco no que continua. Então esse é sempre um dilema humano, né? Existe um tempo de decantação e depois um tempo de novo, né? Mas ficar atento e prestigiar o novo é uma maneira de rapidamente encontrar novas soluções, tanto no nível, né, natural, muito mais difícil, evidente, da crise do mundo físico e da questão emocional. E essa mudança desse olhar, né? Quando se tem essa descontinuidade, onde você pode transformar um reciclado num brinquedo e decidir brincar com ele, você tem um outro tipo de postura. Ou você olha para aquilo como um lixo, né? Você olha aquilo como algo que não te traz valor, que não te interessa. Então a crise ela traz esse choque, né? Ou você se transforma naturalmente, ou você tem essa oportunidade de transformação dentro desse momento. É isso. Os 3 assuntos são esses, né? Que eu vou lançar uma questão e eu gostaria que vocês me ajudassem a responder. E não tem resposta certa nem errada. Vamos lá? Fazendo uma junção entre os 3 partes que eu falei para vocês, design como processo, com importância estratégica, as expectativas e o papel da felicidade individual para conectar com as decisões e com as ações diárias, e falando sobre essa opção por foco na continuidade ou na descontinuidade que a crise sempre traz,
O Uber, ele é uma crise, ele é uma solução. O que ele é diante dessas três coisas? Né? Qual que é o posicionamento de vocês disso? O tema é polêmico de qualquer forma. Né? Olhando por essas três lentes, ele continua sendo polêmico. Então, quem quer falar um pouco do que o grupo discutiu e o que o Uber tem a ver com esses três temas que nós colocamos aqui? Ou se não tem nada a ver também, não tem. O assunto é polêmico, vai continuar sendo. Né? Então. Oi. Oi. Então, meu nome é Pamela. Eu não trabalho com design, trabalho com gente. Tá? Então, a gente estava conversando aqui. A gente não chegou a uma conclusão do Uber. Mas o que a gente percebeu é que toda mudança de paradigma, ela surge a partir de uma crise. Então, ela se constitui como um problema se a gente congela a foto do momento. Mas ela se constitui como uma mudança de paradigma, uma solução, se a gente entende isso como um processo, que é dinâmico e que não tem um fim. Né? Então, toda mudança na ciência e na tecnologia foi causada por coisas que revolucionaram no seu momento, foram proibidos, né? Como o Uber está sendo proibido agora, algum dia alguém proibiu fazer dissecção anatômica. Mas por vencer essa proibição e por andar num processo contínuo em tempo e espaço, a gente vê um crescimento. Né? Então, a gente pode entender a mesma coisa do ponto de vista da felicidade e a mesma coisa do ponto de vista do design. Né? A gente vê isso como um processo e uma aceitação, que o Matheus estava falando, aceitação. A gente também entende que o momento mais difícil é você poder trabalhar a angústia de não saber o que virá, a ansiedade de querer descobrir o que virá. Se você consegue passar por isso, né, confiando com a aceitação, você vai estar sempre num processo dinâmico de construção. Eu sou a Tatiana. Nós chegamos à conclusão que o Uber, na realidade, ele, no campo da solução, ele veio a resposta de uma demanda. Né? Existia já a problemática do transporte público, ele é a resposta a isso. Então, ele não é. A crise foi gerada a partir dessa resposta a algo que já existia. Porque se a gente andasse bem de ônibus, bem de metrô, não existiria o Uber, seria alguma outra coisa. E a gente comparou muito o processo do Uber ao processo do Airbnb, que ele passou por isso também, que também é uma resposta a uma demanda, obviamente que vem para quebrar os padrões que a gente já conhece e relacionando isso à questão da felicidade, ele faz você se mover, né? Ele te move. Né? Essa problemática ou essa crise, ela te move a buscar uma solução ou a nivelar isso, ou buscar alguma coisa, ou destruir tudo, reconstruir tudo. Então, eu acho que essas crises que a gente pode ver, não o Uber ou qualquer outra crise que venha aparecido com isso, é uma proposta de desconstruir e construir de novo, porque é uma nova geração, a gente se relaciona com as pessoas de uma outra maneira, a gente se relaciona com produtos de uma outra maneira, e se você consegue dar a liberdade das pessoas escolherem ou táxi, ou Uber, ou qualquer outro meio de transporte, as coisas ficam mais democráticas. Então, essa crise vem para te propor mais democracia, mais escolhas e realmente a desconstrução, né, dessa história toda. Meu nome é Henrique, eu sou arquiteto. E o que a gente chegou mais ou menos à conclusão é o seguinte: acho que tem são dois aspectos. No aspecto social, eu não creio que o Uber seja uma coisa justa, porque ele não tem o mesmo, ele não paga o mesmo imposto que o taxista, ele não faz a mesma coisa. Mas por outro lado, ele responde a um anseio da sociedade, um anseio calado, vamos dizer assim, e uma adequação muito melhor a um táxi. Por exemplo, hoje o Uber está começando a ter suporte de bike. Então o cara já traz a bike, então talvez ele é um cara mais educado, o carro é mais limpo. Entendeu? Então, eu acho que ele, como desenho, aquilo que você falou, né? Ele está quebrando um paradigma, mas ele é um paradigma praticamente uma coisa automática, né? Aquela coisa silenciosa de você aceitar o que está acontecendo, você viver no status quo e sem sair fora da caixa. De repente sai fora da caixa, mas a maneira, ao nosso ver, socialmente é meio injusta, ainda precisa ter uma certa equiparação. Mas o serviço em si, é claro,
que ele é uma coisa adequada, né? Ele é uma coisa mais adequada a uma realidade de hoje, até uma questão de geração também. Tá? Às vezes você não reclamou, você tomava um táxi, muitas vezes toma um táxi sujo, o cara fedendo e tudo mais, então você nem reclamava pro cara, por alguma razão, né? E hoje não, hoje esse outro cara já passa o que deveria ser um serviço bem prestado, é um desenho bacana, né? A gente veio de Uber para cá e a gente fez algumas perguntas para ele justamente para entender a visão dele quanto ao Uber, mas assim, o que aconteceu? Ele explicou que ele pegou passageiros de outros países aqui e eles tiveram exatamente a mesma experiência que eles tiveram nos países que eles viviam. Então, o que a gente percebeu assim, em cima disso? Que o Uber, a visão dele sempre foi global e ele nunca trabalhou em cima de crise, é o meu ponto de vista. Assim, ele trabalhou em cima de uma oportunidade que ele viu, e da mesma forma que outros serviços estão trabalhando em cima disso. Acho que é muito da mentalidade americana também, de pensar muito como escalar isso. Sempre escalar muito fácil. Assim. Acho que o Uber, o Airbnb, diversos outros serviços estão vindo assim. Acho que e o Uber ele não está pensando só em táxi. Eu acho que ele vai conectar esse serviço dele de escalar com diversos outros serviços. Assim. Mas só para vocês entenderem o quanto a experiência foi boa, até a gente tentou até conectar o próprio Spotify para você poder, quando entrar no Uber, a sua playlist da música já vem tocando no carro. Assim. Então, a experiência realmente é incrível, assim, não dá nem para comparar, assim, mas... Muito bom. De maneira geral, assim, fez sentido o Uber como uma interface entre os três temas ou não? Acho que é um pouco desse momento que a gente vive hoje, né? Se você tem todas as opções de se aprofundar num determinado tema ou assunto, mas as relações entre eles é que geram coisas bacanas, né? E aí esse tema de fala de crise é porque se fala muito, né? Crise vem de jornal, crise vem de, né, uma série de coisas. Existe uma crise evidente, né? Isso não se trata de uma negação. A gente entende que, na verdade, existe certo relativismo, e eu acho que esse relativismo ele acontece na intersecção entre esses três temas que foi colocado aqui, e nessa importância da gente criar planos para criar essas intersecções, né, de transformar essas intersecções em objetivo de projeto, em objetivo de design. Então, o que é o Uber não é exatamente um projeto pensado por um escritório de design, mas com certeza é um projeto pensado por uma empresa que se apoiou muito nos processos de inovação de design, para conseguir triangular e perceber essas intersecções, né? E que, em essência, o Uber é um aplicativo, né? Mas o problema é o surrounding dele, o impacto, a maneira com que ele vai batendo nas coisas e vai colocando as coisas em xeque. E aí existe sempre uma reação primeira, que é uma reação de passo atrás e de manutenção do modelo antigo, e uma discussão nova do que é isso, né? O que isso vai gerar, né? Acho que, de maneira geral, acho que é uma síntese bacana. Assim, o Airbnb eu ia colocar também como referência, porque eu já usei esse Uber para uma outra discussão, queria mudar um pouco, mas o Airbnb não incomoda, né? Você não vê nenhuma manifestação de hotéis, né? Mas do táxi tem uma coisa muito ligada à mobilidade, ao dia a dia do uso da cidade, que, assim, as duas soluções são geniais, possuem o mesmo DNA de pensar na distribuição, né, que é a jugular do mercado hoje, a distribuição. Quem detém a distribuição detém tudo. E eles criam sistemas para trabalhar a distribuição, né, com muita inovação, baseado na tecnologia digital, na tecnologia do mobile, acessado via mobile, perdão. E com isso você requalifica a relação das pessoas, porque o mobile está na mão das pessoas automaticamente. Enfim, a palestra não tem uma conclusão do tipo, é isso, né? Porque é pretensioso demais falar isso hoje em dia, né? A gente tem todo que entender essas conexões e aproveitar essas relações, inclusive as relações que vocês estabeleceram, quem não se conhecia, acho que é bacana também já aproveitar como continuar isso, né? Enfim, essa é uma discussão, como eu falei, do curso de pós em Design Estratégico e Inovação. A ideia nossa é estimular uma certa maturidade nesse olhar o tempo inteiro e transformar, né,
de verdade, né, a maneira com que eu enxergo talvez a minha carreira, o meu negócio, a maneira com que eu atuo, né, tentando aumentar o impacto que isso vai gerar, o escalar que ele falou. Enfim, isso depende muito da minha postura de projeto, da minha postura que eu vejo o desafio, né, de buscar essas conexões nessas interrelações, né, ou essas interrelações, perdão, e conseguir extrair daí, então, algo de valor para as pessoas.